Paz e graça para você. Eu sou o pastor José Francisco e quero compartilhar com você uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, que nos dizem assim: o fim de todas as coisas que já foram ouvidas é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é tudo para os homens. Porque Deus trará juízo toda obra, inclusive tudo que está oculto, seja bom, seja mal. Amados, eu tive o privilégio de estar ontem em uma consagração e essa palavra foi trazida por uma mulher de Deus, uma intercessora da Unieva, a nossa irmã Denise, e me trouxe um despertar, e creio que todos que estavam ontem na reunião de oração, mostrando, querido, que o homem, tudo que ele fizer, ele precisa temer a Deus, porque Deus vai fazer o julgamento de todas as coisas, e das obras más e das obras boas. E Ele é justo juiz. O que o homem precisa, querido, é entender que há um Deus soberano, excelso, sublime, e que o homem precisa se voltar para Ele. Ele deu ao homem o direito de escolher o caminho que quer viver na terra, mas Ele convida o homem a se voltar para Ele, a buscar a direção dEle, a viver uma intimidade com Ele, por meio do Espírito Santo, que é o Deus entre os homens. E há muitas pessoas que parece que não existe um Deus para elas, elas não se importam, elas querem viver a vida no prazer, querem viver uma vida totalmente alienada, sem ser protestada, se endeusando muitas das vezes, e não tendo o temor a quem é o nosso Criador, de quem é o nosso Criador, e que é o controlador de todas as coisas. Em alguma situação entre os homens, algumas pessoas pensam que Deus abandonou as coisas e que não tem controle sobre as coisas. É engano de quem pensa assim, querido. Deus jamais perdeu o controle das coisas, jamais perderá, porque Ele é sublime e excelso. Mas Ele dá ao homem o direito de viver a vida como quer. De quando em quando Ele se levanta para dar um sinal de que Ele tem controle das coisas. E se a gente entender como Deus se revela de uma maneira tão sublime, que a sua palavra é fiel e poderosa, a gente vê as águas do mar cercadas pela areia da praia, muitas das vezes ela vem com toda a força, mas Deus colocou limite para tudo. Às vezes existem lugares que a cidade, de repente, já está até mais baixa do que o nível do mar, mas a água não invade, porque existe um limite para tudo. O homem vai fazendo, acontecendo, se torna arrogante, mas existe um limite para tudo. Vai chegar um momento em que Deus vai chamar o homem à prestação de conta. Então, Deus está dando oportunidade ao homem. Deus não precisa se apressar, porque Ele não está limitado a tempo nem a distância. O apóstolo Pedro disse que um dia para o Senhor como se fosse 1000 anos, 1000 anos como se fosse um dia. Isso é, Deus não é limitado por tempo e distância. Tempo e distância é coisa para limitar o homem e não a Deus. Então, eu te convido a se voltar para Deus, a temer a Deus, a considerar
as coisas que Deus deixou para que vivamos e sejamos felizes por meio delas. Você tem um Criador. Esse Criador, ele vai um dia te chamar uma prestação de conta. E ele já deixou determinado que aqueles que fugirem do propósito que ele estabeleceu, do plano de salvação, ele enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, o mundo humano. Mas é preciso que o homem entenda que não é por força nem por violência. O homem tem que entender o plano de salvação e decidir pela salvação em Cristo, entendendo que a morte de Jesus lá na cruz do Calvário, ela foi uma morte vicária. Isso é uma morte substituta. Jesus morreu para nos dar a vida. Ele sofreu para nos aliviar. E ele disse assim, quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não creste no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus é o único Salvador. É a maior declaração do amor de Deus para com a humanidade. Ele mesmo disse para um religioso, um estudante da lei, professor da lei, uma autoridade que tinha uma competência considerada entre os homens, mas, no entanto, faltava a ele o entendimento real do que é salvação. Então, Jesus disse para ele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação está condicionada a crer em Jesus. Crer não é uma fé superficial, mas uma profunda fé, entregar o coração plenamente para Jesus, dizer para Jesus, domina a minha vida, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor. Quando você tem Jesus como seu Senhor, você obedece. Muitas pessoas querem Jesus como provedor para suas necessidades. Até querem como Salvador, mas não querem aceitar o seu senhorio. Quem busca a Deus precisa reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. E Ele vai fazer um juízo justo. O pecado que vai condenar o homem a uma eternidade de sofrimento não é ter matado, roubado, fumado, brigado, adulterado, se prostituído, usado drogas, idolatrado, viver uma vida na feitiçaria, no homossexualismo. Não, o pecado que vai condenar o homem é o fato de rejeitar o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Então, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você pode ser bonzinho, você pode ter a sua vida ajustada e até ter religião. Mas se você não considerar isso, que você precisa de Jesus como seu único e suficiente Salvador, precisa de Jesus como Senhor da sua vida, você vai estar perdido. Mesmo com bondade, mesmo tendo religião, na eternidade você vai ser separado por um lugar que Jesus, ele classificou como lago que arde com fogo e enxofre. Um lugar que foi preparado para Satanás e os demônios. Mas ele disse que para lá também irão os que não creem e os que desobedecerem o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meu querido, pense nisso. O grande sábio, essa palavra de um grande sábio, o Salomão, mas revelada pelo o Senhor da glória, o dono da vida, o Criador de todas as coisas e dominador sobre todas as coisas. E ele quem disse que é preciso que o homem tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Isso, meu querido, porque isso tudo é para o homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Então, meu querido, se você... E Jesus simplificou tudo. Ele disse que a salvação para o homem está em temer a Deus acima de todas as coisas
e ao seu próximo como a si mesmo. Ele simplificou, mas é coisa difícil para o homem, né? Se render a Deus. O homem quer viver no pedestal do orgulho, da soberba, da presunção, da arrogância, e esquece que há um Deus poderoso que tem o controle de tudo. Os homens sofrem por falta do conhecimento de Deus, mas existe uma igreja que ele chamou igreja, de uma palavra grega de eclésia, que quer dizer os que foram chamados para fora, foram tirados do charco do lodo, do lamaçal do pecado, dessa imundície desse mundo, para viver uma vida diferente, pés colocados na rocha firme e inabalável, que é a palavra de Deus. E aí, querido, vive uma vida sempre buscando a Deus, sempre procurando crescimento, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, que é o Todo-Poderoso e que se revela através da palavra e da orientação do Espírito Santo que Ele enviou para guiar a igreja, para orientar a igreja, para iluminar a igreja, para proteger a igreja, para guardar a igreja das artimanhas das trevas, do poder do mal que tem procurado imperar nos últimos dias e fazendo com que os homens vivam alienados de Deus. Mas existe uma igreja com responsabilidade de proclamar esse reino. Toda a igreja do Senhor tem o dever de proclamar que Jesus é o Senhor, é o Salvador, que as mãos de misericórdia do Senhor estão estendidas sobre a humanidade, mas haverá um dia que Ele vai encolher a mão das misericórdias e vai estender as mãos da justiça. E aí, meu querido, aí o negócio vai ser difícil, porque se o homem não consegue entender o amor de Deus, reconhecer a sua misericórdia, se render a Ele e pedir graça para viver uma vida conforme a vontade dEle, se Deus agir com a plena justiça, ninguém escapará. Aproveite enquanto as mãos de misericórdia do Senhor estão estendidas e receba o Senhor Jesus como Salvador, porque está muito próximo mesmo, dessa terra ser entregue na mão do homem do pecado. Mas antes que isso aconteça, Jesus vai levantar a sua igreja dessa terra, vai ressuscitar os que dormiram crendo nele e vai transformar os que estiverem servindo com fidelidade, militando a boa milícia, para um encontro com ele nas nuvens, para as chamadas bodas do Cordeiro. E aí aqui na terra vai começar momentos de dores. Nós já temos os sinais acontecendo em várias partes do mundo, mas as coisas vão apertar muito, 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 muito. Então, portanto, busque conhecer a Deus. Você que porventura está assistindo esse vídeo, mas que não se importa em buscar a Deus, não se importa em temer a Deus, não se importa em considerar a chamada para a salvação, pense nisso. Você é um forte candidato a viver uma eternidade no sofrimento. Mas se você temer a Deus, procure obedecer os mandamentos, procure se achegar a Jesus, entrar no esconderijo do Altíssimo, porque ali tem proteção. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra nos nossos corações e fazer com que temamos a Deus, para que não sejamos apanhados pelo juízo com rigor, mas que estejamos escondidos debaixo das suas misericórdias e protegidos pelo seu amor, que possamos temermos ao Senhor e guardarmos seu mandamento. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, seja super abençoado e busque um encontro com Deus através da palavra de Deus, que representa o próprio Cristo. Senhor Jesus te ama e quer salvar você. Sem Ele, você é um perdido. Toda a humanidade está perdida sem Jesus. Não existe nada que possa justificar um homem
diante de Deus, só o Senhor Jesus. Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, porque em nenhum outra salvação, porque também debaixo dos céus nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Você pensava que podia se salvar, né? Pela sua autojustiça, pela sua autobondade. Você pensava que podia se salvar porque você cria nenhum nome qualquer, mas o nome que salva é o nome de Jesus. A Maria, a mãe de Jesus, na festa onde Jesus realizou o primeiro milagre, ela não pôde fazer nada quando acabou o vinho. Mas quando Jesus chegou, que ela notificou que havia acabado o vinho, havia acabado a alegria, havia acabado a substância principal da festa. Mas ela disse assim ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. Só Jesus pode realizar o milagre especial para a sua vida. É Jesus quem faz, não é nenhum outro nome, não é ninguém que pode realizar o milagre da salvação na sua vida, trazer a alegria que a sua alma precisa. Só Jesus pode. Então, portanto, abra o seu coração, receba essa palavra e seja mais do que abençoado para a glória de Deus. Tenha momentos felizes no encontro com Deus. O Espírito Santo ilumine isso e seja abençoado. Se você é um cristão e está ouvindo essa mensagem, envie para uma pessoa que você sabe que ainda não tem esse encontro com Jesus, não tem essa intimidade, para que ela possa ser tocada e analisar a sua vida, porque o nosso Deus é o Deus que pondera, Ele examina, Ele é profundo em examinar, e Ele é justo no juízo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.